Este é um momento de humanidade muito difícil, porque a gente está vivendo uma crise climática e também uma crise ética. E nada do que foi escondido durante anos permanecerá escondido por mais tempo. A gente está descobrindo que muitas das coisas que a gente vive foram tomadas de decisão muito bem pensadas para tornar as coisas aquilo que elas são. Porém, como designers, a gente tem um dever e vamos falar sobre isso. Nós desenhamos produtos, nós desenhamos soluções e nós fazemos parte de empresas onde essas soluções são negociadas, né, com as diversas áreas da empresa. Vendas, produtos, etc. Boa parte do trabalho que produtos entrega são coisas que nós realizamos. É nosso dever ser éticos, mas pensando de uma maneira mais ampla, quando a gente está aí num dilema, né, de tomada de decisão, muitos dizem assim: o que eu fizer o que eu fizer ou falar não vai fazer diferença, como por exemplo não usar mais saquinho plástico no supermercado, para não incentivar a continuidade do uso de plástico. Isso é um exemplo. Isso não é problema meu. Como assim? Desculpa. Eu não quero causar no meio da reunião, não vale a pena eu me desgastar politicamente, etc, etc, etc. E aí eu vou para algo que realmente me toca profundamente. Se nós não fizermos nada, nós seremos coniventes com algo que não é correto. Ponto. Se a gente não fala nada e não arriscar, não existe a possibilidade nem de pensar sobre isso, nem de negociar isso. E aí a gente vai ter sido conivente de novo. Então, a minha chamada aqui é para que todos nós nos engajemos em tomadas de atitude onde a ética é o nosso norte, a coisa mais importante. Porque eu entendo pagar boleto, porque eu também pago o boleto, mas a gente tem que saber onde é o nosso limite. Não se envolver, se isentar, deixar para lá, isso não é problema meu, não é uma decisão válida, não é um argumento válido, e vocês sabem disso tão bem quanto eu. Omissão é submissão e é também conivência. Então, acredito que agora a gente precise repensar essas coisas, repensar qual é o nosso papel e aquilo que a gente pode fazer. E a gente pode fazer muitas coisas, tanto no âmbito pessoal, quanto no grupo de pessoas amadas que a gente tem ao redor, quanto no grupo de trabalho. Mesas de decisão são lugares onde designers têm que estar e têm que ser a voz da ética, não só a voz do usuário. Mas ao falar tanto de usuário quanto de ética, temos que falar sobre o que temos a perder. E o que nós temos a perder, para aqueles que têm filho, é o futuro dos seus filhos. Para aqueles que têm netos, porque alguns têm, é o futuro dos seus filhos e netos. São as próximas gerações que estão em jogo. Não é brincadeira qualquer. Fica a dica. Quiser saber mais sobre isso, conversar sobre isso, me procura EUXchange com BR, porque esse é um assunto querido do coração.